Muito bem, José Roger. Vamos agora para a segunda parte da aula que iniciamos ontem, dando assim um prosseguimento desta aula para tratar, inclusive, de alguns assuntos que ficaram assim pendentes na aula de ontem e que estaremos já participando desse momento já de uma forma ou outra, complementando a esses assuntos, não é? Que ficaram pendentes e ampliando, claro, a aula que iniciamos ontem, né, dando uma visão geral da proposta de filosofia de direito em Hegel, ou da posição que Engels constrói sobre direito, Estrado, lei, justiça, não é? Toda a sua visão, que ainda creio que depois desta segunda e terceira aula, ainda vamos fazer mais uma quarta aula em Engels, para aí depois prosseguirmos para Jacques Rousseau. Tá? Jacques Rousseau, que é importante estudarmos Jacques Rousseau antes de entrarmos em Heidegger. Muito bem, muito bem. Então, vamos falar sobre o assunto pendente e dar a continuidade. Ontem nós ainda tratamos, no momento quase que derradeiro da aula, sobre a Constituição. Qual é a visão que o Hegel tem sobre a questão relacionada a Estado e Constituição? Então, de uma forma geral, o Hegel pensa o direito, até como nós falamos ontem, como o império da liberdade realizada. Devendo, assim, notar que ele, nesse sentido, se torna um eminente histórico cultural e que, claro, vai defender e vai basear as suas posições na fenomenologia do espírito, tá? Dentro disso, ele vai colocar com uma bondade livre o ponto de partida para pensar direito. Então, a concepção de Estado, automaticamente, em Hegel, vai se encontrar vinculada à vontade livre. E vai também ter uma explicação que ela vai fundamentar a proposta dele concernente à Constituição. Então, em Hegel, a história ela tem uma realização efetiva da liberdade e a liberdade se torna uma manifestação concreta e real do espírito na história. Assim, Hegel vai dizer que a história é a história do progresso do espírito. E, portanto, ocorre dentro desse aspecto uma objetivação da liberdade e do Estado que vai propor plenamente uma realização do plano dentro do conceito que Hegel propõe para a visão de Estado. Tá? Então, a Constituição, dentro dessa proposta, por sua vez, para Hegel, vai consistir na forma mais sistemática e mais até perfeita, concreta, integral, através da qual um povo vai encaminhar-se historicamente, progressivamente, rumo à realização efetiva do conceito de liberdade dentro de uma estrutura e uma organização que vai formar a constitucionalidade do Estado. Tá? Também, Hegel vai colocar que o Estado racional ele possui uma divergência e uma convergência dentro de um princípio da objetividade das suas instituições e organizações e dentro até de um princípio de subjetividade do indivíduo, que vai, assim, resultar da interioridade estoica e cristã em todo o desenvolver de Kant até o sujeito e a objetividade da ordem social dentro do que ele propõe de organização oriunda da polis. Com isso, vai ocorrer também a forma orgânica, que vai ter uma expressão mais perfeita do Estado no seu sentido constitucional. Uma Constituição que vai formar uma organização de liberdade,
segundo até o que é defendido e proposto pelo conteúdo do espírito do povo, que deve ser como uma forma proposta de acordo com a razão que o Rengo pensa sobre razão, sobre estado racional, não é? Então, nesse sentido, dentro dessa proposta, Rengo vai dizer que o Estado ele realiza o conceito no seu sentido de tornar-se Estado constitucional. Uma Constituição de uma forma sistemática que está atrelada a uma vida ética da comunidade e é emancipada a partir da sua Constituição. Coerentemente, dentro disso, ele vai vincular essa proposta a um direito positivo, a uma Constituição que ela absorve todo o contexto de normativo de direitos e deveres do cidadão para com o Estado, e a Constituição representa um momento em si imediato do Estado justo e expressa o Estado no momento em que o conceito se torna consciente da realização da liberdade. Então, esse constitucionalismo, em que a Constituição que se resume, se torna um convívio dos indivíduos com a sua sociedade, com a sua comunidade, com a sua expressão de consciência e até com uma consequência de um pensamento lógico e de uma logicidade de acordo com o que Hegel compreende de Estado proporcionador de liberdade. Então, nessa visão, nós vamos ver que Hegel vai colocar a Constituição do Estado com um significado de cunho institucional, especificamente também no âmbito jurídico legal. E ele vai também compreender que a realização e a efetivação da Constituição ocorre pelos princípios éticos e normativos por ela adotados. Então, existe, sim, uma contingência de opinião própria, porém, ela se torna estatutária. Então, o povo é mais do que uma sociedade nesse sentido juridicamente regulada e organizada, mas também se torna um organismo vivo. E, com isso, um direito abstrato. E, com isso, um formalismo. E, com isso, Engels vai compreender que ocorre uma tensão entre o direito como um momento até de uma abstração, de uma eticidade e até de uma concretização e de uma concretude viva. Então, ocorre uma diferença para Hegel no que tange sociedade civil e Estado. Por quê? Porque para ela, ou para melhor, para Hegel, o justnaturalismo ele vai prever uma sociedade pré-jurídica que está vinculada ao direito natural e também uma sociedade jurídica que está atrelado ao direito positivo. Então, Engels vai dizer que existe uma distinção que vai manifestar apenas graus distintos de uma sociedade tanto jurídica como também um movimento idealizado eticamente, e aí, com isso, surge-se as categorias fundamentais, as que vão realizar a tarefa histórica para uma justificação e uma organização da relação de Estado e direito para com o povo. Tá? Então, ele trabalha dentro dessa ótica, dentro dessa vertente, dentro desse olhar, porque assim é que a sua posição, assim é que seu, vamos dizer assim, seu argumento central está vinculado dentro da
sua posição direta de Estado e de Constituição estatutária. Então, a expressão Constituição do Estado em Engels, ela vai possuir um sentido mais institucional de organização. E ele vai dizer até numa de suas obras, não é, que o Estado é um espírito vivo, de uma organização distinta, com atividades particulares, com conceitos únicos, uma Constituição que articula a potência que tem esse Estado a partir das determinações que são construídas de uma vontade racional com um fim, manter a liberdade e a justiça existente e garantir a ordem sobre a sociedade. Então, na leitura que Engels fez do seu tempo, e o que faltava, principalmente para os alemães, para os saxões, era justamente o quê? Uma Constituição. Então, para ele, o que estava precisando ocorrer dentro do Estado alemão era a Constituição. Era essa lei, essa normatização para garantir essa condição institucionalista ao Estado e proporcionar ao Estado a oportunidade de ter uma condição evidente que juridicamente lhe respaldasse. Então, Engels se opõe claramente ao justnaturalismo, que pensava ser possível, vamos assim, derivar o Estado de um ato jurídico e de um contrato. Então, para ele, o justnaturalismo errava ao elevar o direito privado à categoria suprema de um sistema do direito e, por isso, não conseguia explicar a realidade do Estado. Com isso, também Engels recusava uma aplicação das categorias próprias do direito privado no âmbito do direito público. Mais especificadamente, das propostas das teorias contratualistas, no que tange à teoria do Estado e da própria Constituição. Então, existe dentro dessa ótica, segundo Engels, concepções da inocência do Estado, de uma natureza de ótica de simplicidade de costumes dos povos primitivos, da satisfação e da carência do povo, e até das opiniões e denúncias da própria natureza do espírito e finalidades da razão dentro do sentido estatutário e institucional do Estado. E com isso também, Engels vai considerar que imaginar uma organização de Estado, tá, como uma simples constituição de entendimento, como um mecanismo de um equilíbrio de poderes externos, uns aos outros em seu interior, irá contra o Estado fundamental e irá até com sentido, contra o sentido máter de Estado. Então, esse propósito vai se tornar uma Constituição por ser Constituição política do Estado, que vai ser totalmente inseparável da ideia de liberdade e de todo o processo histórico a partir de uma afirmação dialética, tá? E também vai ocorrer uma especificidade do conceito de Constituição em Engels, aonde vai residir um fato de uma forma dialética que vai propor aspectos de racionalidade. Então, com isso, o Estado e essas características da Constituição de Estado vão se tornar de uma forma mais racional dentro da realização da liberdade, da Constituição que representa a garantia de um pensamento, de um conteúdo ético e de uma própria formação ética e de uma que vai primar eticamente, juridicamente, por uma substância ética dentro da polis. Para ele não tem como ocorrer uma polis coerente, uma polis efetiva, uma polis unitária, uniforme dentro de um Estado e dentro de uma sociedade,
se não houver um contexto que esteja fundamentado e amparado por parâmetros éticos, legais, jurídicos, que cumpram as normas que estão propostas pela Constituição, que assegura essa verdade livre e que assegura o direito de ir e vir do cidadão. Então, essa é a visão e proposta que vai mensurar Hegel nas suas teses vinculadas e propostas ao direito, certo? Então, essa seria a nossa aula complementar do pensamento jurídico e pensamento de direito, que complementa e que fecha a aula de ontem, que demos com esta agora, sobre a visão geral de direito, Estado e justiça em Hegel. Obrigado.